Vamos dar continuidade aqui. Capítulo 32 de Isaías. Isaías, capítulo 32. Virá o dia em que um rei reinará com justiça e as autoridades governarão com honestidade. Todas elas protegerão o povo como um abrigo protege contra a tempestade e o vento. Elas serão como rios numa terra seca, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então todos poderão ver claramente de novo, e de novo ouvirão tudo facilmente. Serão ajuizados, entenderão as coisas e poderão falar com clareza e inteligência. Ninguém dirá que um sem-vergonha é uma pessoa de valor, nem que o malandro merece respeito. Pois o sem-vergonha diz mentiras e está sempre planejando fazer maldades. O que ele diz a respeito do Senhor é falso. Ele faz estas coisas que Deus detesta. Nega comida aos que têm fome e água aos que estão com sede. O malandro faz trapaças, inventa mentiras para prejudicar a causa dos pobres, mesmo quando eles têm razão. Mas quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo o que faz. Mulheres desocupadas, escutem o que eu vou dizer. Prestem atenção, mulheres que não se preocupam com nada. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês ficarão aflitas, pois não haverá colheita de uvas. Vocês têm tido uma vida sem preocupações, mas agora tremam e fiquem aflitas. Tirem as suas roupas e vistam roupas feitas de pano grosseiro. Batam no peito em sinal de tristeza. Chorem, porque as terras boas e as parreiras carregadas de uvas foram destruídas. Espinheiros e mato crescerão na terra do meu povo. Chorem por causa da cidade que era tão alegre, por causa das casas que estavam cheias de pessoas felizes. O palácio será abandonado, a cidade ficará vazia, e as fortalezas virarão montes de ruínas para sempre. Ali, os jumentos selvagens andarão à vontade e os rebanhos pastarão. Mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Então o deserto virará um campo fértil, e as terras cultivadas darão melhores colheitas. No país haverá justiça por toda parte. Todos farão o que é direito. A justiça trará paz e tranquilidade. Trará segurança que durará para sempre. O meu povo viverá em lugares seguros. Todos estarão em paz e segurança nas suas casas. Uma chuva de pedra destruirá a floresta e a cidade será arrasada. Todos vocês serão felizes. Terão muita água para suas plantações e pastos seguros para os seus jumentos e o seu gado. Glória a Deus. Olha só então. Isaías 32, falando sobre a vinda do Messias. Né?
profecia contra Judá infiel. Virá um rei que governará com justiça e seus príncipes dominarão com juízo. Serão um alívio para os que viviam na seca, proteção aos que sofriam. Por causa de profecia como essa, que quando Cristo veio, é que mataram todas as crianças menores, se foi 2 ou 3 anos, né? Lá no começo de Mateus, quando Jesus nasceu, um tempo depois, mandaram matar todas as crianças menores, se não me engano, de 2 anos, com medo, porque quando viesse o Messias, ele iria ser um rei justo, iria governar. Então o rei, com medo de perder o cargo, mandou matar para tentar eliminar Jesus Cristo. Então era tão sério, as profecias de Isaías eram tão sérias e tão fortes e tão firmes, tão reais, que nem sequer um rei ímpio deixava de acreditar nelas, ao ponto de mandar matar todas as crianças para tentar se livrar de Jesus. Então veja que a credibilidade que Isaías tinha muito tempo depois ainda era muito forte, muito grande, né? Muito forte. E por causa disso, então, que lá tentaram matar Jesus. E aí continua, do 3 ao 4. E os olhos dos que veem não estarão mais fechados. Né? Mateus 13, do 13 ao 14, ele fala sobre isso. O que víamos como alguém que olha um espelho embaçado, agora vemos claramente como por ele somos vistos. 1 Coríntios 9, 13 ao 12. Então, Cristo, ele trouxe luz à palavra. Ele trouxe luz à verdade. Né? Ao invés da pessoa ficar apenas guardando um sábado. Eu não trabalho no sábado. Eu não trabalho no sábado. É só o que faz na vida, não trabalhar no sábado. E o resto? Não tem nenhum relacionamento com Deus. E é até comum igrejas que pervertem a palavra, que vão contra a palavra, por exemplo, proibirem profecia. Por exemplo, Deus não pode falar mais nessas igrejas. Por quê? Porque toda vez que ele falava, descia o pau nelas. Então, como é que faz para Deus não cobrar mais? Não deixa ele falar. Pronto, resolveu o problema. Né? Deus não está falando, então a gente diz que é bênção, o povo aceita, porque ninguém lê Bíblia mesmo, e vão ser tudo felizes aqui na terra. Ao 5 e 7, ao louco ou malandro, né, que ele chama de tolo, nunca mais será chamado de esperto ou inteligente. Eles não conseguiram entender que esse texto, quando Isaías descreve, ele não está falando de uma vida aqui na terra, ele está falando como será no reino de Deus, né? Não aqui na terra. Ao 8, mas o esperto e inteligente fará coisas justas e corretas. O tolo fará coisas justas e corretas ao se converter. Aí ele chama a atenção, do 9 ao 14. Mulheres desocupadas, que estão numa vida tranquila e segura, né? Não precisa trabalhar, não precisa plantar para comer, né? É só abrir o refrigerador e o armário, está lá a comida, né? Brota como mágica. Olha lá, ele está dizendo, vocês que assim estão tranquilas, vivendo a vida, né? Nem precisam se preocupar com nada, vistam roupas simples, clamem e chorem, pois dentro de um tempo toda essa tranquilidade acabará, a fartura terminará, o riso se converterá em pranto, os locais de alegria ficarão abandonados, onde havia segurança, agora apenas ruína. Então chega num ponto que para Deus nos trazer de volta a verdade, ele precisa colocar por terra a nossa vida. Mas estava indo tudo bem, dando tudo certo, de repente começou a dar tudo errado. Sim, porque tu estava te afastando de Deus. Tu estava deixando a fé de lado. É preciso que você entenda, Deus, ele não está trabalhando para que você fique rico na terra. Ele não morreu na cruz por isso. Ele morreu na cruz para te salvar tu e a tua família.
a coisa começou a não andar da forma que Deus quer, Deus ele começa a cortar. Ele começa a permitir que o mal se aproxime mais de nós. Aí entra aquilo que nós estávamos falando antes, a doença no ser humano. Eu escutei uma vez um anjo falando que toda doença tem origem maligna. Toda, sem exceção. Toda doença tem origem maligna. É por consequência do pecado que a gente comete. Né? Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais essas doenças e males vão se afastar de nós e, quem sabe, até a cura definitiva a gente alcança. Só que nós temos que mostrar para Deus que se Ele nos curar, nós vamos estar ainda mais perto dEle, não mais longe. O que acontece? Deus deu uma vida maravilhosa. As mulheres, cheias de fartura, vida tranquila, garantida, né? E estavam orando mais, se aproximando mais de Deus, indo mais ao templo quando podia, porque ao longo do período menstrual a mulher não podia ir ao templo, né? Eu já expliquei isso lá em Levítico, então vamos começar a ver agora sobre isso no próximo mês, lá na Serra, né? Então chegou no momento, poxa, que Deus viu, ou eu faço essas mulheres ficar com uma vida desgraçada, ou eu não vou levar para o céu nenhuma. Ou seja, ou eu desço a porrada ou perco tudo. Poxa, que baita opção que elas deram para Deus, hein? Ou eu faço ela perder tudo ou eu perco a alma. Então nós temos que nos atentar a isso. O objetivo de Deus na minha e na tua vida sempre é a salvação. Ele está tentando mudar. Então quer dizer que se eu estiver sofrendo, eu vou ser salvo porque eu já estou pagando pelos meus pecados? Não, isso é outra interpretação errada. Eu já comentei em outros momentos que quando você alcança perdão dos teus pecados, você não anula consequência. Nenhuma consequência pelos seus pecados pode ser anulada, isso é livre-arbítrio. Aquilo que você planta, você é obrigado a colher. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Cuidar da saúde, como eu falei bastante antes, cuidar das suas escolhas, dos seus comportamentos, ter uma vida com Deus que não é baseada em rotina, mas que você se preocupa em fazer algo novo, em fazer algo melhor, em fazer algo diferente para Deus. Né? Que você não fica dando desculpas e desculpas e desculpas e desculpas e desculpas. Mas eu não consigo, mas eu não consigo, mas eu não consigo. Tu tem todo o direito de pegar a tua cruz e largar no chão. Que é isso que tu está fazendo quando tu diz eu não consigo. Tudo bem, então deixa a tua cruz para trás. O problema vai ser tu entrar no céu sem ela. Porque o próprio Senhor Jesus deixou bem claro. Carregue a sua cruz. É uma obrigação, não é uma escolha. Deus não diz para ti, mas eu não consigo, então eu não preciso. Não. Se tu não consegue é porque tu está fazendo da forma errada. Muda a forma de fazer. Tu tem que conseguir. Ou tu acha que foi fácil para Jesus carregar a cruz que ele levou? Não foi fácil. Mas ele fez, e assim eu e você. Então aqui as mulheres, ele estava avisando, olha o que vai acontecer. Vai acontecer ruína, desgraça, sofrimento. Se tu não mudar o teu comportamento, a tua atitude. Elas mudaram? Não. Não, porque Isaías estava bloqueando, como diz na terra. É exagero dele, né? Até no próprio mensagem que eu vou usar na vigília, até o pai ele fez um comentário, porque uma das qualidades dele é sempre falar a verdade, independente se as pessoas acreditam ou não. E esse comentário que ele fez, eu duvido que alguém acredite. Né? Que ele fez, ele comentou que se as mulheres não respeitassem o uso do cabelo, da forma que Deus determina, né, que ficariam carecas. Né? É bem direto no linguajar. Né? Óbvio, particularmente eu não acredito que isso vai acontecer agora, na Terra, isso. Eu não acredito, porque senão não ia sobrar, eu acho, quase nenhuma mulher com cabelo na Terra. Né? Porque ou o cabelo é comprido demais, ou é curto demais, ou é pintado demais,
Sempre tem um exagero. Então, se Deus fosse fazer isso, ia ficar quase tudo careca. Né? Mas isso é uma característica que a gente vê muito da pessoa que é condenada. A própria Bíblia fala isso. Essa afirmação que ele fez é bíblica, inclusive. A Bíblia fala do pranto e ranger de dentes, das pessoas sentindo tanta dor que arrancam os cabelos da própria cabeça. Né? Tamanha dor e sofrimento que sentem. Né? Mas tu só entende essa linguagem que ele utilizou, né, se você conhece a Bíblia. Do contrário, ele é louco. Né? Isso nunca vai acontecer. Né? Vai ver a vida dessas mulheres que não se converteram, que morreram lá milhares de anos atrás, se alguma delas ainda está com um cabelo na cabeça. Esse é o problema. Né? As pessoas não acreditam quando a gente fala. A gente sempre é doido, exagerado, isso é bobagem, até cair lá. Né? Até cair lá. Então, cuidado, cuidado. Eu posso avisar, eu posso alertar. O bispo José, ele pode avisar, ele pode alertar. Agora, a interpretação que você vai fazer daquilo que a gente está falando, depois, inclusive, ele mesmo fala, não sejamos contenciosos como é costume de alguns. Outro texto da Bíblia. Nesta sequência de frases que ele fez, ele não fez nada mais, nada menos do que citar textos da Bíblia. Tanto de Apocalipse quanto de outros livros. Só isso. Né? Só que ele gosta sempre de colocar de uma forma que as pessoas nunca vão acreditar. É particular da personalidade dele, né? Ele tem uma personalidade sim, muito simples. Então ele fala de uma maneira muito simples, né? E não está nem aí se tu acredita ou não. Ele apenas tem certeza, vai acontecer. Isso ele não tem dúvida alguma. Então, mas aí na vigília a gente vai poder entender mais estas questões. Não será esse o foco e tal, que eu acho que em matéria de aparência, vocês aqui em Canoas conhecem muito bem o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Se alguém está fazendo errado, não é problema meu, porque falar e avisar eu já falei, eu já avisei. O resto, cada um faz o que quer da sua vida. Eu não me meto a vida de ninguém. Né? Se está indo para o céu, se está indo para o inferno, não sei, não é problema meu. A Bíblia diz que eu não devo julgar. Como é que eu vou dizer que o membro está indo para o inferno se a própria Bíblia diz que eu não devo julgar? Né? Ele está indo para o inferno? Não sei, eu não sou juiz. Agora, se ele está fazendo alguma coisa errada, eu já ensinei o que é certo. Se está fazendo errado, é livre-arbítrio dele. Quer ir para o inferno, não tem problema nenhum. Né? Olha lá, então, e do 15 ao 20? Até que meu espírito seja derramado, aí vocês terão paz e justiça. Mesmo que chova pedra, estarão seguros e tranquilos em suas casas. Observamos que sem Deus e o Espírito, não é possível ao homem ter uma vida tranquila e segura, mesmo que tenha o melhor rei ou melhor presidente. Então, se você... Deus pode ter botado o Bolsonaro lá em cima e está trazendo grandes mudanças e melhorias ao país. Isso é visível e claro. Não estou aqui defendendo política, estou defendendo realidade. Agora, eu e você não vamos ter uma vida tranquila e feliz por causa dele. Nós vamos ter se Deus estiver na nossa casa, se o Espírito Santo estiver na nossa casa. Do contrário, o país vai estar maravilhoso e eu e tu numa miséria desgraçada. Não tem como ser diferente. Né? Então, houve um momento onde, inclusive, o próprio Judas, quando uma mulher derrama um perfume muito caro sobre Cristo, ele faz uma afirmação nesse sentido. Por que, ao invés de desperdiçar isso, não deu dinheiro aos pobres? Né? E Jesus disse, pobres vocês sempre terão, eu nem sempre estarei convosco. Trazendo equilíbrio. O que Jesus fala naquele momento? Ele apenas fez uma aplicação prática do segundo mandamento. Amai ao próximo como a ti mesmo. Nunca mais. Eu não vou deixar de viver para matar a fome de A, B ou C. Não quer passar fome? Venha para a igreja, te entrega a Deus, eu garanto que Deus abre emprego, abençoa a tua casa e a tua vida. Quer continuar passando fome? Então fica longe de Deus, olha. O que eu vou fazer? Eu não sou responsável por todo mundo, eu sou responsável pela minha casa, pela minha família. Amai o próximo. Os próximos estão aqui. Esses tempos, isso é comum, mandarem mensagem lá do quinto dos infernos, lugar que eu nem sei de onde, pedindo ajuda.
né? Lá da África pedindo ajuda, dizer, irmão, o que eu posso fazer por ti é orar por ti. Porque próximo a mim estão todos bem abençoados, eu tenho ajudado, e eu não tenho condições de ajudar mais do que eu tenho. Se eu fosse tão rico que ganhasse 1 trilhão por mês, então eu com certeza eu bancaria a comida e a moradia, água e luz do planeta todo. Mas eu mal consigo pagar a minha, então imagina dos outros, né? Eu tenho alguns hábitos, né? Por exemplo, eu não... Em sinaleira, assim, às vezes eu até guardo umas moedinhas ali, dou e tal, e sempre tem umas moedinhas no carro para dar. A gente até evita incomodação por causa disso. Tu dá as moedinhas, eles ficam faceiro com aqueles troquinhos de nada ali e tal, e não te incomoda. Então tu paga pela tua segurança. Infelizmente é assim no Brasil, né? Agora, aqui se vem pedir, me dá isso, aquilo, não dou. Na internet eu mando muita mensagem pedindo coisa, eu não dou. Eu não ajudo pessoas que eu não conheço. A Bíblia diz que eu tenho que ajudar o próximo, quem eu conheço. Eu não te conheço, como é que eu vou te ajudar? Mas porque quando as pessoas dizem, mas amar é o próximo como a ti mesmo. Sim, e a mesma Bíblia diz, nunca vi um justo nem sua descendência mendigar o pão. O que tu está aprontando? É golpe. Infelizmente, tem que pegar e... Isso aí é o tipo de situação, ele coloca o vídeo e coloca o salmo lá. Nunca vi um justo, nem sua descendência mendigar o pão. Tu está errando em quê? Duvido que ele pergunte não. Sim. Já ajudamos muita gente. Só que eu diria assim, eu vivo num país onde o ser bandido é incentivado. É incentivado o Brasil do ser criminoso. Uma pessoa que comete um crime, pede algo que não precisa, isso é estelionato, isso é crime. Sabe quando ela vai para a cadeia? Nunca. Esse dia tem um cara que já foi preso 9 vezes cometendo o mesmo crime. Eu estou passando necessidade, tá? Mas e cadê os próximos de ti que não te ajudam? Cadê a tua família? Cadê os seus amigos? O que tu está fazendo de errado? O que tu está aprontando, cara? Eles riscam, nem conversa dão para ti mais. Aí chegou num ponto que eu aconselho vocês a não darem uma de bonzinho com esse tipo de gente. Não tenta dar uma de bonzinho que eles vão querer te explorar e arrancar os olhos. Exatamente. Então, a gente está vivendo um tempo que não dá para ser bom. Não dá. Não tem como. A exploração, o engano. A gente vive num país onde o crime é incentivado. O crime compensa largamente. Cara, o que eu vou levar 1 mês para ganhar, trabalhando 12 horas por dia, qualquer assaltante chinelo tira num dia. Num dia. Cara, não tem, tio. Eu sou honesto porque é uma escolha minha. Eu quero ir pro céu um dia. Agora, tu falar que compensa? De nenhum. Vai para um tráfico de droga lá, ser um soldado dos caras. Eles vão ganhar muito mais do que eu e tu. É a realidade. O crime no nosso país ainda compensa. Espero que as leis mudem. Porque tu vai para país desenvolvido, se tu roubar um roubo comum, 7 anos de cadeia em regime fechado. Sem direito à progressão de pena. Aí vê se alguém assalta lá. Se tu perder a carteira na rua, ninguém junta com medo de ser acusado de roubo. Aí a coisa ela começa a mudar de figura. Perdidos para não correr o risco de ser acusado por roubo. Porque se pegar a cana, vai apodrecer na cadeia. Mas vai lotar os presídios. Não, esvazia. Porque daí ninguém mais quer cometer crime. Porque não compensa. Hoje no Brasil, um batedor de carteira não fica 2 dias na cadeia. Ele entra por uma porta e sai pela outra. Eu vi uma entrevista no Jornal do Almoço, antes da pandemia, um batedor de carteira que tem aqui no centro de Porto Alegre, e isso era em abril, maio, que estava na entrevista. Só naquele ano o delegado já tinha prendido ele 30 vezes. Cara...
Aí, ó, eles conhecem o cara pelo nome. Aí chegou num ponto, eu vou dar oportunidade, aí chegou num ponto que diz, quando um ladrão morre, eu digo, Leandro, eu fico feliz. Eu fico feliz. Porque quantos inocentes vão deixar de morrer graças à morte dele? Cara, é uma desgraça dizer isso. A gente gostaria, como diz, eu fico feliz quando se converte, é lavado no sangue de cordeiro. Irmão, cria juízo. Esse cara não vai se converter nem aqui, nem daqui 500 anos. Vamos ser realistas, tchê. Ele está sendo incentivado. Uma pessoa que não tem cultura, que não tem estudo, que não tem ensinamento, que não teve pai, que não teve mãe, porque não teve. E se teve pai e mãe é porque foram uns desgraçados, uns miseráveis, que não botaram educação, e o resultado? Está aí. Viver ganhando em um dia o que um trabalhador leva um mês para ganhar. Tu acha que ele vai querer ir trabalhar? É que nem eu fui fazer uma vez o ato fúnebre de um traficante. E eu fui lá, eu fiz o ato fúnebre e tal, e a família mesmo contando, ele mesmo dizia que ele nunca ia trabalhar numa empresa para ganhar R$1.000 por mês. Pois é. Era o chefe, acho que era chefe do tráfico aqui no final da Matias, e quando entrou os balas na cara aí na região, né? Encheram ele de bala, estava todo furado lá no caixão. Olha, eu não sei, eu ganho uma miséria, mas eu estou vivo. Né? E ele está onde agora? Descansou com Deus. Então eu como a Bíblia. Não tem, não vale a pena. Mas infelizmente, quem não tem a graça que eu tive de nascer numa família que acredita em Deus, que respeita as coisas de Deus, e muitos de vocês tiveram, né? A gente prefere ganhar os 1.000 pila honesto do que tá no crime ganhando isso por hora, mas morrer cedo. Porque o pecado encurta a vida. Eu tenho pregado isso na Serra, né? Que nós temos uma expectativa de vida com um limite de 120 anos. Deus estabeleceu 120 anos de limite para a idade humana. Né? Porém, esta idade, ela pode falar? Eu vi uma entrevista de uma mulher, ela dizendo, eu sou a favor do assalto. Bem assim. Eu sou a favor do assalto. Quando eu fazer essa edição, ver se eu acho a entrevista e eu vou colocar nela. Eu sou a favor do assalto, porque tem uma lógica nisso. O cara só tá te assaltando porque tu tem dinheiro. Se tu não tivesse, ele não te assaltava. Quer dizer então que eu não posso é nada, então. Aí depois, quando diz, o bispo fica feliz quando um bandido morre, mas com certeza. Eu só não solto foguete porque eu não gosto de foguete. É a melhor coisa do mundo que acontece. Eu olho na tela todo dia na expectativa só para ver se morreu mais um. Porque, poxa, quantas crianças vão deixar de morrer? Quantos pais de família vão deixar de morrer? Quantos policiais vão deixar de morrer? Gente honesta, que estão morrendo na mão desse praguedo todo. Né? Eu disse, eu torço que Deus levante a mão e dê uma ajudada aqui para nós, né? Se ele botar no chão 1/3 do país, eu acho que a coisa começa a dar certo. Porque é demais a coisa. A gente perdeu o andar da carruagem, né? E os nossos políticos esse ano têm política. Escolham bem seus candidatos, né? Quase metade dos brasileiros que votaram para deputado federal não lembra quem é. Aí tu pergunta por que as leis essa vergonha, né? É o povo que é culpado. Né? O deputado não faz nada, mas é claro, o povo também não faz. Estão tudo dormindo em cima dos pés. Né? Coloca a gente que presta lá, pô. Né? Escolhe bem o negócio, vai atrás. O voto é livre. Eu praticamente não misturo uma coisa com a outra. Né? Quando a gente tem candidatos que podem nos ajudar, a gente sugere para vocês, leva nas festas, apresenta, para poder ajudar o nosso país. Nós queremos que o nosso país melhore. Né? E com gente torta lá em cima é que não vai. Pô, tu tem um deputado que apoia o assalto, porra, só para mim. É claro que para ela defender assalto é fácil, ela mora numa mansão. Vem cá morar na Matias e na Guajuvira que nem nós para ver se tu vai defender assalto. É claro, né? Mora lá na Zona Sul,
rodeado de segurança, aí é barbada, né? Que nem o Lula dizendo que é a favor. Qual o problema do cara roubar um celular que é para tomar uma cervejinha? Pô, tá fazendo 2 cagadas junto e o cara apoiando. Poxa, né? Eu não tô falando política, eu tô defendendo práticas, né? Eu não prego contra ninguém, acho que cada um vota no que quiser. Eu tenho amigos que são de esquerda, doente, tenho amigos que são de direita, doentes. Eu digo, eu não sou doente nem para um lado e nem para outro, né? Eu apoio aquilo que é bom. Se um candidato lá da esquerda presta, amém. Agora, se não presta, vai se incomodar também, né? Então, nós precisamos ter postura, para que a palavra de Deus tenha postura, né? Deus, mas o crente não deve se meter em política. Jesus amado, então, tu nunca abriu o Antigo Testamento. Tu nunca viu lá, acho que é 1 Pedro, que fala que toda autoridade é instituída por Deus, seja ela boa ou má. Pô, se até as autoridades é Deus que escolhe, como é que ele não se mexe em política, pô? Hã? Era como como um deles, não lembro quem foi, que fez uma afirmação até. Eu acho que foi aquele que é ex-BBB até. Que ele falou que todo negro tinha que ser um bandista. O negro não pode ser crente. Ele tem que ser da Umbanda. Tá, mas por que essa discriminação? Eu digo, eu defendo democracia, liberdade. Cada um tem o direito de ter a religião que quiser, de votar em quem quiser. Eu acho que as discussões elas são importantes porque são em cima de debates, discussões, que novas ideias surgem, que novas visões surgem. Agora, quando parte para agressão pessoal, olha, me dá licença, não tenho mais nada para dizer. Se é para a gente estar brigando, vamos ser amigo e cada um fica na sua política e ponto final. Não, voto não. Voto é... Estavam querendo fazer isso, mas voto é só lá na urna eletrônica. Sim, aí tu baixa o título, mas é só para, em vez de levar o título em papel, tu leva no celular, que é o título digital. Normal. Eu uso sempre de papel. Eu não sou velho, mas também não sou tão novo assim. Esse negócio de ter aplicativo de banco no celular que tu usa na rua, aplicativo de cartão de crédito no celular que tu usa na rua, eu não uso. Se roubarem um dia o meu celular, que Deus proteja que não, mas se um dia acontecer, não leva nada, não tenho nada. Nada mesmo. O celular que eu tenho, eu guardei em casa com esse aplicativo. Nem Pix eu uso. Quando eu vou comprar as coisas, tu tem Pix? Não tem. Não tem mesmo. Porque fica tudo no celular de casa, eu não uso as coisas na rua. Tem gente que paga até agora com o relógio. Eu disse, olha, eu sou muito velho para essas coisas. Eu sou muito desconfiado. Não, obrigado. Eu já ando com o celular porque é uma necessidade, mas eu não gosto. Avanço demais, eu fico um pé atrás. Eu não, para. Eu vivo num país que o golpe é incentivado. Então eu digo assim, toda discussão é importante para a gente criar novas ideias, mas não criem inimizades. No momento que tu vê que está partindo para o lado pessoal, sai fora, não responde, deixa morrer o assunto, sai fora, não vale a pena, não briga por causa de política, não briga por causa de religião, não põe amizade fora por causa disso. Há amigos meus que eu sei que são doentes. Eu tenho amigos que eu acho que em todas as áreas, Eu tenho alguns que são doentes no PT, eu tenho uns outros que são doentes no centro, ali na área do Ciro Gomes, São doentes pelo Ciro, não sei o que vê naquele cara, mas... defende o cara assim que, nossa, eu acho assim, tão fora da casa, Mas enfim, cada um, Aí tem outros que são doentes do Bolsonaro, eu também não sou doente pelo Bolsonaro, eu gosto do trabalho que ele faz, mas é que eu morro por ele, não, aí eu vou estar mentindo, Porque não pode ser isso, a gente tem que ter equilibrado, Tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta, não é aquela coisa ser fanática, doente pela pessoa,
Eu acho que tem coisas que ele fala que eu, ao meu ver, não precisaria. Eu acho que é desnecessário. Mas, enfim, cada um tem o direito de ser o que quiser. Assim como tem muita gente que me ouve e discorda de tudo que eu falo, né? Então, enfim, cada um faz o que quer da vida, né? Cada um é livre, só que vai chegar um dia diante de Deus e vai prestar conta. E a Bíblia é que diz quem está certo ou quem está errado, né? Mas nós temos que ser contra a prática, sim. Sou contra o aborto? Sem dúvida alguma. Sou contra o aborto até em animais, né? Tem carnes aí que tiram o feto lá e depois dão para a pessoa comer. Eu acho errado até comer aquilo, né? Porque aborto até em animal Deus condena. Até em animais ele condena. Quando o Rodolfo comprou umas cabeças de gado lá e eles foram matar e o pai e a mãe estavam lá, aí o Espírito Santo, usando a mãe, disse: os demais tu pode matar para comer, mas não mate as que tiverem prenha, estiverem com grávidas. Não mata. Porque Deus vai te cobrar por isso. Então aí ele foi atrás conferir, tinha 5 que estavam prenhes, né? Você não pode. Deus é contra o aborto em qualquer nível, qualquer situação, né? Então cuidado dessas coisas. As pessoas estão fazendo homossexualismo. Cada um tem o direito de ser o que quiser. Eu nunca vou tratar mal, diferente ou desprezar por causa disso. Desde que não queira fazer comigo, tudo bem, né? Tu faz em 4 paredes, eu digo assim, ó, o casal entre 4 paredes faz o que quiser e eu não tenho nada a ver com isso. Né? Se divirtam. Agora, chegamos num ponto que, poxa, tu não consegue olhar um desenho mais, pô. Tu vai olhar a gente foi olhar uns filmezinhos de criança. Lá tinha casal de homossexual, meu pai do céu, mas quem enfiar a goela abaixo da gente, né, tia? Poxa, eu não sou contra nada, acho que cada um faz o que quiser da sua vida, só não pode morrer, mas aqui pode fazer o que quiser, né? Seja o que você quiser, só seja eterno, né? Não morre. Se tu morrer, tu tá lascado. Porque do outro lado, há preconceito, morre, tu vai descobrir. Preconceito lá é fenomenal, né? Morre, tu vai descobrir o quanto Deus é preconceituoso. Nossa, né? Tu vai descobrir que é violento, mas não quer acreditar agora, acredita depois. Né? Aí tu vai ver o que é preconceito de verdade. Né? E ele não atira a pedra não, viu? É muito pior do que isso. Mas cada um pode ser o que quiser, só seja eterno. Se tu não é eterno, eu acho melhor você rever os teus conceitos. Né? Ah, mas eu nasci assim. Carrega a tua cruz. Cada um deve carregar a sua cruz. Né? Ainda bem que quando saiu a lei, isso é lei inclusive, mas quando saiu a lei, houve o STF ele definiu, alguma coisa me ajudou, ele definiu que a lei de fato foi aprovada, porém pastores têm plena liberdade de falar sobre o assunto e não podem ser presos por isso. Então eu posso falar contra isso, e não posso ser preso por isso. Né? Até porque eu não desprezo ninguém, eu estou falando contra uma prática. Eu falo de uma vida no céu, não estou falando da vida aqui na terra. Acho que aqui cada um, o que faz entre 4 paredes, seja feliz, aproveita, viva a vida. Né? Só se você estiver fazendo alguma coisa com relação ao homossexualismo, seja eterno. Se tu morrer, aí tu vai descobrir o que é preconceito, vai ter saudade da terra. Né? Mas cada um é livre. Cada um é livre.